nós vamos, né, dar seguimento hoje ao nosso estudo de Apocalipse, né, nossa quarta aula. Falaremos hoje, né, da carta, né, à igreja de Esmirna. Então eu vou começar aqui compartilhando uma tela para vocês, que é um pequeno mapa para poder a gente ter uma ideia de como estava posicionado, né, a igreja no mundo antigo. Compartilhando aí para vocês. Vai aparecer aí já. Está aparecendo aí para vocês. Então, nesse mapa que nós estamos vendo aí na tela, a gente vê como que estava disposto, né, as 7 cidades na qual a igreja estava estabelecida na Ásia, durante o período da carta, né, do livro de João, a essas igrejas, né, as igrejas do Apocalipse. Então nós vemos aqui, deixa eu colapsar aqui, nós vemos aqui, né, que algo interessante, que a primeira igreja, né, aqui, ó, Éfeso, ela era uma cidade também litorânea, bem como também a cidade de Esmirna, né? A cidade de Esmirna, ela também era uma cidade portuária, era uma cidade importante, tinha um fluxo imenso, era uma cidade de fator importantíssimo para o mundo antigo e não menos rica, né? As cidades normalmente do mundo antigo que eram portuárias, a grande parte dessas cidades elas tinham uma condição financeira, uma estrutura financeira muito boa. Então nós vemos aqui 3 cidades bem próximas do mar, né? Nós vamos ver depois Pérgamo na próxima carta, né? Na semana que vem, e depois nós vemos outras 4 cidades mais na parte de dentro do continente, né? Algumas já em partes um pouco mais altas, né? Como Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? São cidades mais montanhosas, cidades que tinham já uma dificuldade muito grande de acesso naquela época, né? Então, assim, eu trouxe esse mapa para poder os irmãos terem uma ideia, né, de como que era o mundo antigo. Eu vou voltar um zoom aqui um pouco, só para vocês poderem ver a dimensão do mundo antigo naquele período de Apocalipse, né? Aqui, ó, aqui é toda a Ásia, né, que a gente falou ali na primeira aula, né, a Ásia Menor, né? Aqui a ilha de Patmos, né, bem longe aqui do continente, ou seja, onde João ele tem ali a visão, ele tem essa revelação, né, de Jesus Cristo, é onde ele escreve esse livro para essas 7 igrejas. Né? Então esse aqui é o contexto, né? Que essa ilha aqui é a ilha de Creta, né? Aqui já é o continente já também europeu, aqui começa a Grécia, né? Aí vai subindo aqui. Nós temos aqui hoje tudo aqui é Grécia, né? Mas naquela época que pegava parte Atenas, parte Macedônia. Então nós tínhamos essas divisões no mundo antigo. Então só para os irmãos terem uma noção geográfica, né, de como estava estruturado as cidades, né, do mundo antigo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então nós temos aqui, né, Esmirna, né, uma igreja rica. Deixa eu ver se está tudo ok. Pronto. Todo mundo está vendo aqui o meu slide? Porque às vezes pode ser que apareça uma outra tela. Está todo mundo conseguindo ver em tela cheia o slide? Só dá um ok aí quem estiver vendo. Só para eu ter um feedback. Ah, tá aparecendo aqui em tela cheia, já vi aqui já. Então vamos lá então, né? Então vamos falar hoje sobre a Esmirna, né? Uma igreja rica, mas sofria muito, né? Uma igreja que sofria muito, né? Então assim, na aula passada a gente falou um pouco a respeito da estrutura literária, né? Ali das cartas que são enviadas, né, para as igrejas. Então nós falamos um pouco que, né, sempre há o destinatário, né? O anjo da igreja X escreve, ou seja, para quem é essa carta, né, o endereçado. Depois nós vamos ver um pouco do atributo do remetente, né, que é o próprio Jesus Cristo. Então, em cada carta, ele
dá ali algumas características, alguns sinais interessantes, né? Depois ele vem falando um pouco sobre a ciência, né, e a análise da situação, ou seja, conheço as suas obras. Aqui no caso da carta da igreja de Esmirna, ele vai falar, né, conheço a tua tribulação. E aí, nesse ponto, nós vemos ali a questão de que há uma infração. Se há uma infração, ele vai apontar qual é essa infração. E ele vai falar, né, logo depois ele vai advertir e vai também dar um conselho. Também apresenta a penalidade, caso essa advertência e conselho dado pelo próprio Jesus não seja cumprida, então ele fala o que vai acontecer, mas logo depois também ele dá o encorajamento e em seguida ele fecha a sua mensagem com uma promessa. No caso da igreja de Esmirna, ela entra na questão de não haver uma infração, né? Então, nós não iremos ter uma infração para poder trabalhar os fatores como foi na igreja de Éfeso, né? Então, não havendo essa infração, ele vai direto daquela análise direto para o encorajamento e assim ele amarra com a promessa. E é a partir disso que nós vamos iniciar, né? Então, iniciando essa análise, né, do destinatário, a igreja de Esmirna, né, aqui vem algumas características interessantes para a gente poder conhecer sobre a igreja, né? A palavra Esmirna, né, ela vem de um derivado grego, né, que significa mirra. E o que é a mirra? É uma resina aromática e medicinal, né, de comércio árabe, né, muito tradicional ali no Oriente. Nós vemos também muito essa erva aromática, né, esse componente muito nos incensórios, acho que essa é a palavra certa, incensórios, né, na Igreja Católica. Então, quando a gente vê ali, né, o padre fazendo e toda a parte com incenso ali, purificando o altar, ali no momento da homilia, normalmente é mirra, né, que está sendo ali, uma essência de mirra que está sendo queimada ali no carvão para poder fazer todo essa purificação, né? Mas naquela época era mesmo uma resina mesmo, era algo produzido ali, extraído, né, para poder utilizar e também não só como parte aromática, mas também como parte medicinal. A cidade de Esmirna, né, ela é a única das 7 cidades que ainda está de pé. Né? Hoje, na Turquia, né, ali a região da Ásia, hoje onde ela está, é a Turquia, né, faz parte da Turquia. Ela é conhecida como a cidade de Izmir. Né? Ela fica a 56 quilômetros de Éfeso. Então, assim, é uma das cidades mais antigas. Ela tem ali aproximadamente, né, em torno de 5 a 4 mil anos, se não me engano. É uma cidade muito antiga mesmo. Né? E ali nós vemos as ruínas ainda da cidade antiga, vemos muita parte dessa cidade estruturada no cotidiano, né? Acho que, não sei se alguém aqui já foi ali naquela região do Mediterrâneo, indo para ali para o Oriente, quando viaja ali é uma das paradas mais obrigatórias no roteiro turístico. É uma cidade muito bela. E também era uma importante cidade portuária, né, como nós falamos agora há pouco, né, com um próximo comércio de exportação, ou seja, toda a Europa desembocava ali. Né, então, essa cidade, ao longo de vários anos, né, não somente nesse período ali da igreja, no qual aqui a gente está estudando, né, no início ali da igreja primitiva, mas também posteriormente sempre foi uma cidade caracterizada por um forte comércio portuário, né, ligando as principais rotas marítimas do mundo antigo. Então, é uma cidade abastada, uma cidade moderna para a sua época, né? Hoje continua também, mas para a época era uma cidade assim fenomenal, como Éfeso, né? Uma cidade imponente, uma cidade importante, né? Muito bem estruturada. E que aí, a partir dessa riqueza, de toda essa prosperidade que a cidade tinha, nós vamos começar a ver que existe um paradoxo muito grande entre a população, né, a essência da cidade, com a igreja que está inserida ali dentro. Né? Então, assim, ela também é famosa pela sua beleza, né? Como eu falei, é uma cidade bonita, estruturada, não só arquitetonicamente, mas também com a sua natureza, com outras fauna, flora, enfim, é uma cidade que, igual que a gente pode ver aqui, ela é chamada a primeira da Ásia, ou seja,
é uma cidade que era ali da Ásia, daquela região da Ásia Menor, que fazia parte do mundo antigo, era a cidade mais imponente, a cidade mais bela, a cidade que tinha ali, se deleita, né, como a melhor cidade para se morar naquele período. Então, assim, é um título muito audacioso, né? Um título assim muito imponente. Né? Historicamente, né, alguns historiadores, né, sugerem que nessa cidade foi a cidade natal de Homero, né? A gente ali um historiador grego que escreveu a Ilíada, né? Então, assim, provavelmente Homero ele morava ali, era a cidade de origem dele, né? Mas isso é apenas uma teoria, apenas fatores históricos que os pesquisadores cogitam dentro de algumas pesquisas, né? Além disso, em 600 a.C., ela foi destruída por Aliate, né? Que foi quando houve a invasão dos lídios. E porque ela foi tomada pelos lídios, depois ela foi tomada também pelos jônicos, né? Então assim, ela passou por várias conquistas, vários povos dominaram essa cidade, implementaram a sua arquitetura, implementaram a sua cultura e sempre colocando e deixando coisas muito benéficas para aqueles que vinham na sua sucessão. Né? Alexandre o Grande, ele determinou a sua reconstrução e ela foi realizada por duas pessoas muito também conhecidas na história, que foi Lisímaco e Antígono, em 290 a.C. Então, para vocês terem uma ideia um pouco de como essa cidade ela já era pujante, ela é muito contemporânea do período do exílio babilônico, para vocês poderem ver do povo de Israel. Né? Quando Israel estava na Babilônia e Daniel recebe ali toda aquela revelação também que, como a gente falou também nas aulas passadas, né, que o livro de Daniel é considerado pelos estudiosos como o Apocalipse do Antigo Testamento. Essa cidade ela já era pujante nessa época, né? Na época que a Babilônia já existia, que outras cidades maiores também já existiam ali no Oriente Médio, né, na Ásia Maior. E Alexandre o Grande ele está inserido dentro desse período, desse contexto histórico ali do livro de Daniel. Ou seja, vai ser uma nação, né, que vai ser os macedônicos, que vão ali dominar, vão subjugar, né, as outras nações. E depois, sobre Alexandre, virar o Império Romano, que aí vai ser o período onde Cristo né, vem, né, encarnado, e a partir daí se constitui ali o nascimento do cristianismo. Né? Claro que essa palavra cristianismo, ela só vai ser denotada, rotulada muitos anos, décadas à frente, né? No período em que Jesus ele está estabelecendo todo esse novo ensinamento, essa nova doutrina que nós estamos vendo aqui, a palavra cristianismo ainda não existia, né? Cristão, sim, mas a palavra cristianismo, o termo cristianismo como uma religião, ela ainda não era estabelecida, não era conhecida ainda. Avançando um pouco mais, né, dentro dessa estrutura da carta, né, os atributos do remetente. Agora nós vamos falar um pouco sobre algumas características de como Jesus ele se apresenta. Né? Nós vemos aqui que ele diz, né, essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. É muito interessante quando ele fala, ele diz esse termo aqui, quem diz, né? Quem diz o primeiro? Né? Quando ele fala sobre o primeiro, Jesus está dizendo que ele é o primeiro, ele está fazendo uma referência a toda a criação, né? Ou seja, foi por meio dele, o verbo, né, que tudo foi criado, tudo foi feito, né, até o momento em que ele encarna e morre. Então aqui é um primeiro fator, aqui se coloca como um primeiro tópico, né, dessas primeiras coisas, né, essas coisas ele fala, primeiro, o último, como que é o último? O último ele dá início no momento em que Jesus ele ressurge, né, a ressurreição, ele revive, né, a partir desse momento ele inaugura esse estágio que é definitivo, que é o estado de glória, né? Ou seja, as últimas coisas, não há nada depois disso. A partir desse momento em que ele ressuscitou, a partir desse momento, todas as coisas foram estabelecidas, não somente aqui na terra, como também no céu. Né? Então, é muito interessante quando ele faz essa referência, porque quando ele fala que ele é o primeiro,
ele também está chamando a nossa atenção por uma situação muito interessante, que ele foi e ele é, né, esse verbo de criação desde o início. Tudo foi feito por ele. E no momento em que ele precisa encarnar para se submeter a essa vida carnal nossa, essa humanidade pecaminosa, porque assim, se nós olharmos pela ótica de Cristo, Cristo se rebaixou até nós. É muito profundo quando a gente começa a analisar é, esse atributo aqui do remetente, porque ele está dizendo o seguinte: olha só, eu criei todas as coisas, foi por meio de mim que tudo foi criado, e eu me rebaixei ao estado humano, ao estado carnal, material, né? Ou seja, esse estado pecaminoso, para poder morrer, né? Para poder ele estabelecer uma segunda etapa, que é totalmente definitiva, que é uma etapa de resgate, né? Então, quando Jesus ele está falando isso para a igreja de Esmirna, ele já está aqui mostrando a dimensão de quem ele é e também de todo o poder que ele tem sobre a igreja. Por quê? Porque nesse momento em que é analisada a situação de Esmirna, o paradoxo que se dá aqui, quando a gente for passar para a próxima parte aqui, que ele vai fazer uma análise da igreja, Jesus está meio que dizendo já de antemão aqui na assinatura do remetente o seguinte: olha só, independente do que vocês estejam passando, eu já passei por coisa pior, eu já passei por sofrimento pior, eu já vivi coisas piores que vocês. Então eu tenho autoridade para dizer, né, o que eu sou, quem eu sou e o que eu irei fazer. Então, é muito importante quando nós analisamos, né, versículo a versículo, cada ponto desse, né, de cada carta, porque a gente começa a compreender fatores aqui em cada carta de uma imagem de Cristo, a imagem do nosso Deus, de quem é esse Deus, de quem é esse Senhor, o dono das igrejas, o dono de todas as coisas, aquele que anda no meio dos candeeiros. Então, é muito importante a gente ter essa percepção, né? E aí, quando ele fala isso, ele já dá esse alerta, ele já coloca agora uma análise, né? Ele apresenta a análise dessa situação que a igreja de Esmirna estava vivendo, né? Então, a igreja, naquele contexto da cidade, ela é uma igreja pobre, ela passava por tribulações, né? Ou seja, vivendo numa cidade rica, numa cidade próxima, numa cidade totalmente estruturada, imponente, importante, com tudo que tinha direito, mas a igreja era extremamente pobre. E além disso, lembre-se, a perseguição ela estava também ali, não somente na igreja de Éfeso, mas em todos os lugares onde os cristãos estavam. Então, em Esmirna não era diferente. A perseguição ela estava assolando ali a igreja naquele momento. Então, a igreja estava passando, além com dificuldades financeiras, além disso, ela ainda tinha as tribulações, ela tinha ali a perseguição dos romanos, a perseguição dos falsos cristãos, né, daquelas pessoas que eram totalmente hereges, né, as seitas que estavam ali, que pregavam coisas totalmente distópicas. Por exemplo, uma das seitas que naquele período de Esmirna ali, que até mesmo, se eu não me engano, o bispo Inácio de Antioquia vai escrever por volta do ano 100 depois de Cristo, é contra a seita do docetismo. Né? O que é o docetismo? Qual que é essa heresia? A heresia do docetismo era que Jesus nele não era encarnado. Jesus era apenas um fantasma. Essa era a ideia. As pessoas que viam Jesus, aquilo que falaram que viram, não, na verdade não foi Jesus, foi um espírito. Né? Então, essa heresia ela era disseminada dentro da igreja. Então, você imagina como que os cristãos eles tinham que se manter muito fortes, né, estruturalmente, espiritualmente, para que essas heresias elas não distorcessem ali aquilo que já foi plantado, aquilo que já tinha sido estruturado, né, para poder não se perder. Então, essas eram uma das tribulações, aí tinha as perseguições dos próprios judeus, né, tinha as perseguições ali dos romanos, que a cada dia aumentava mais. Então, a igreja está passando por uma pressão muito grande, muito grande. Além disso, né, é um grande paradoxo, porque Jesus ele diz logo depois: mas tu
és rico. Ou seja, era uma igreja rica pela graça de Deus, abundante, né? Uma igreja que, apesar de toda essa situação financeira, material, é, destruída, por assim dizer, né? Ela não tinha nenhum tipo de condição de sustentar outras igrejas, ajudar outras igrejas, mal sabia se ela conseguia se auto-sustentar, mas era uma igreja altamente generosa espiritualmente, né? Uma igreja que tinha uma generosidade espiritual extremamente é, é, pontuante ali, ao ponto de Jesus ele colocar isso como algo que é o diferencial. Né? Ele fala, ele conhece a tribulação, conhece a pobreza, mas ele abre uma aspa, mas tu és rico. Olha só, em meio à pobreza em que todas as pessoas tendem a se afastar de Deus por causa da dependência financeira ou por causa de situações que podem até mesmo ser contraditórias, né? Serve-se Deus e quanto mais se serve, mais necessidade se passa. Não, a Igreja de Esmirna, ela mostra para nós, ela nos dá um ensinamento que mesmo em meio a essa situação extrema, uma igreja extremamente grata, era uma igreja totalmente aberta, estava presente, então ela demonstrava essa graça, essa misericórdia, né? Isso é muito importante, né? É o paradoxo que nós vemos aqui na igreja de Esmirna. Além disso, né, a igreja de Esmirna foi fundada totalmente por judeus cristãos, né? Então, assim, eram judeus que se converteram, né, ali a mensagem de Cristo e estabeleceram a igreja ali. Por mais que fosse um território gentio, nós não podemos esquecer que naquele período muitos judeus viviam fora da Judéia, viviam fora de Israel, né? Então, não só em Éfeso, mas em Esmirna, ou seja, em todo o mundo antigo, nós tínhamos judeus espalhados. Então, havia sinagogas também nessas cidades. Né? Tanto é que nós vemos nas cartas de Paulo, né, que Paulo ele fala que primeiro, quando ele chegava na cidade, ele ia na sinagoga, ele pregava ali para os judeus, e se os judeus não quisessem ouvir, ele ia e pregava para os gentios. Esse era o processo, né, missionário de Paulo, de evangelismo de Paulo. Né? E aí um outro paradoxo era a igreja, né, os irmãos ali, né, judeus que fundaram a igreja, eles eram perseguidos pelos próprios irmãos judeus, mas que eram ligados ao judaísmo. Então, nesse momento, nós vemos algo que, apesar de a gente achar que aquilo ali era algo muito estranho, e isso não acontece nos dias de hoje, isso acontece nos nossos dias. Né? Se a gente analisar um pouco, quantas vezes existem cismas, né, entre irmãos, né, em Cristo. Né? Às vezes destoamos de algumas opiniões, né, devido a questões teológicas, e isso gera um cisma. Né? Nós começamos a perseguir, nós começamos a bater, nós começamos ali a afligir. Ou seja, isso é que estava acontecendo. Em vez daqueles irmãos que eram do mesmo povo, eles juntos lutarem contra uma perseguição maior, não. Por causa de uma questão religiosa, eles abriam mão, eles rebaixavam o judaísmo, rebaixavam o cristianismo para poder ficar conflitando, né, um entre o outro, brigando entre si. Né? Então a igreja de Esmirna ela já tinha também essa situação que acontecia com ela. Né? Então isso já traz um alerta para as nossas vidas, já acende também ali uma luz no nosso relacionamento atual como igreja. Né? Será que temos feito perseguições contra os nossos irmãos de forma desnecessária? Isso é o que Jesus já está apontando aqui para a igreja, né? Ou seja, estou identificando algumas coisas. Além disso, o que nós vemos aqui? Jesus ele vira e fala no final do versículo 9, né? E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, ou seja, Jesus ele diz assim, se eles acham que são judeus, na sua essência eles não são judeus. Eles, mesmo que eles são ali do judaísmo, mesmo assim eles não conseguiram absorver os ensinamentos que o meu pai deu ali no Primeiro Testamento. Eles não conseguiram entender a lei. Eles não conseguiram. Então, assim, no fundo, eles não são nada. Né? E classifica eles sendo antes sinagoga de Satanás. Né? E o que a palavra de Satanás ela significa? Né? Ela é
Essa palavra ela vem de um derivativo, numa tradução grega, né? Mas que é originária da palavra Satã do hebraico, né? Que significa opositor. Então Jesus está dizendo o seguinte, que essa sinagoga é uma sinagoga de opositores. Ou seja, eles se levantavam, eles se organizavam para se opor até a esse trabalho que a igreja fazia naquele momento. Olha que situação. Jesus está dizendo que aqueles que se diziam judeus não são, ou seja, Jesus já está deserdando eles. Já está deserdando. Tipo, se vocês acham que são da nação judaica, né, se vocês são eleitos, escolhidos pelo meu pai desde o do início para ser o povo santo, não. Se vocês se comportam dessa forma, então vocês já não são. E além disso, vocês estão sendo o quê? Opositores. Vocês estão se reunindo para ser opositores contra mim, não é contra a igreja, contra as pessoas, é contra mim, porque a igreja é minha. Olha só que situação, olha que profundidade, né? Será que hoje, nos nossos dias, não estamos nos portando dessa forma? Muitas vezes nos tornando opositores, além de perseguir, se opondo ao próprio Deus, se opondo às vezes a algum tipo de irmão ou irmã, ou de igreja, enfim, de algum trabalho, né? Devido a uma questão teológica ou fundamentalista. Claro que precisamos ter um conhecimento bíblico, temos que ter discernimento, temos que compreender corretamente a palavra, mas às vezes algumas coisas podem nos cegar, nos cegar. Então Jesus ele está fazendo essa análise. Eles estão cegos ao ponto de perseguir e se tornar opositores. Então isso é algo muito duro. E aí Jesus ele vem na sequência e aí ele já passa da infração, porque aqui não existe nenhuma infração, né? Não existe nada que desabone essa igreja. Então ele já passa diretamente para um encorajamento. Né? Ele começa ali a encorajar essa igreja e a primeira coisa que ele fala é: não temas. Não temas, mesmo em meio à perseguição e sofrimento, não temas, não temas que tens que sofrer. E assim, existe uma curiosidade, não sei se alguns irmãos aqui já ouviram algum pregador falar isso, né? É muito complicado algumas coisas que a gente ouve, né? Mas eu já ouvi várias pessoas dizerem o seguinte, que na Bíblia existem 365 vezes a palavra não temas. E aí é muito complicado a gente afirmar isso. Por que que é muito complicado a gente fazer essa afirmação? Porque existem hoje várias traduções. Temos várias traduções, né? Desde a primeira tradução lá da Almeida até hoje a nova linguagem de hoje, enfim. Mas fazendo uma pesquisa aqui em um sistema que eu tenho aqui, eu não vou compartilhar a tela para a gente não perder aqui o foco, mas fazendo uma pesquisa eu coloquei a palavra não temas, né, essa frase, né, não temas, para poder pesquisar. E sabe quantas vezes ela apareceu em toda a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse? 64 vezes. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para dizer algumas coisas que estão na Bíblia que não estão. Né? Então, como por exemplo, já ouvi muitas pessoas falar assim, não, porque né, a palavra de Deus já diz, né, que se você não vem pelo amor, você vem pela dor. É mentira, essa frase também não tem na Bíblia. Então nós temos que ter muito cuidado para poder dizer algumas coisas, porque senão nós também estamos nos tornando o quê? Perseguidores, opositores e blasfemos. Então, estamos dizendo algo que Deus não disse. E isso é muito perigoso. Né? Então, o primeiro encorajamento que Jesus ele faz à igreja é o seguinte: olha, em meio a essa perseguição e esse sofrimento, porque eu reconheço, eu sei, eu já vivi a perseguição e o sofrimento na minha carne, não temas. Não temas. E aí ele ainda alerta ainda, ele fala, olha, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos, né? Postos à prova. Ou seja, nessa parte aqui, ele fala, olha, ele já está alertando que aquilo que a igreja está vivendo naquele momento ali não vai passar. Ele está dizendo o seguinte, olha, eis que o diabo está para lançar, ou seja, além dessa perseguição e sofrimento, virá uma carga maior, virá uma segunda onda, uma segunda leva, né, de provação em cima dessa igreja. Então isso já serve para os nossos dias.
né, como o ensinamento. Estamos vivendo aí em meio à reclusão, né, dificuldades, né, não estamos congregando, muitas coisas aí, as pessoas estão desmotivadas, as pessoas não querem estudar, as pessoas não querem se aprofundar, né? Eu estava recentemente vendo uma matéria na internet que já existe uma nova síndrome que foi desencadeada nesse período de confinamento, que é chamada síndrome do Zoom, o nome Zoom do aplicativo, né, que é isso que a gente faz aqui as lives. E o que essa síndrome lá faz? Ela está deixando as pessoas já saturadas. Elas estão perdendo a noção do que é virtual e do que é real. Né? Quando ela conversa com alguém, ela não consegue mais discernir se aquela pessoa está próxima ou ela está distante. O cérebro já está começando a entrar em paranoia. Né? Então, assim, a tendência é piorar. Se nós estamos achando que vai melhorar, não, a tendência é piorar. Ele está falando aqui, olha, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, ou seja, está alertando a igreja, olha, se vocês acham que o que vocês já estão vivendo está ruim, vai piorar. E aí, ele conclui nesse bloco aqui o seguinte, ele fala assim, tereis tribulação de 10 dias. E alguns estudiosos, né, eles classificam esses dias como simbólico. Né? E dentro de alguns estudos que eu fiz, eu também concordo. É uma simbologia, né? Como a gente falou desde o início. Né? O livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico. Então, se a gente não estuda ele da forma correta, nós vamos distorcer totalmente essa mensagem e vamos nos tornar fundamentalistas. E aí nós não iremos alcançar a verdade que está contida nela. Então, por isso nós temos que ter um cuidado muito grande em iniciar o entendimento correto do início ao fim. Então, esses 10 dias que Jesus está falando aqui para a igreja de Esmirna, alguns consideram como 10 dias simbólicos, mas existem alguns estudiosos, né, alguns comentaristas bíblicos, que eles apontam que podem ser 10 perseguições que a igreja de Esmirna iria sofrer ao longo dos anos, né, nas mãos dos imperadores romanos. Claro, existem algumas distorções, existem alguns ajustes para esse tipo de, de ideia, mas eu separei aqui algumas das 10 perseguições que foram emplacadas sobre os cristãos por imperadores romanos posteriormente a essa carta. Né? Então, o primeiro deles nós temos Nero, né, entre o ano de 64 e 68 depois de Cristo. Em segundo, nós temos Domiciano, entre 90 e 95, seguido de Trajano. Né? Existe uma lacuna entre esses imperadores aqui, que alguns colocam Adriano como um também imperador que aplica um flagelo contra os cristãos, mas são variáveis, né? Então alguns pesquisadores concordam, outros discordam. Né? Em quarto nós temos Aurélio, né? Entre o ano 161 e 180. Depois nós temos Severo, depois Máximo, depois Décio, e Valério e Aureliano. E também temos, para poder fechar, Diocleciano. E aí o que acontece? Dentro desses 10 que foram historicamente ali imperadores que perseguiram os cristãos, alguns comentaristas eles consideram que de fato, uma perseguição de fato mesmo que houve ali de forma muito rígida e intensa, no tom como Jesus ele coloca aqui, foi a partir do imperador Décio até Constantino. Então, sempre vão haver algumas vertentes históricas, mas o que não há de discutir entre essas questões aqui é que, mesmo sendo simbólico o que Jesus ele disse aqui, né, ou seja, não foram dias, né, subsequentes, né, foram ações. Nós vemos que dentro dessas ações, essas perseguições, os cristãos eles sofreram, mesmo que não seja por meio contabilizado os 10 por essa ordem que nós apresentamos aqui, todos eles perseguiram os cristãos de alguma forma, mais intensamente, outros menos, né? Mas de alguma forma perseguiram, flagelaram, mataram, prenderam, açoitaram. Então, assim, os nossos irmãos sofreram de alguma forma uma perseguição e um sofrimento. Nos nossos dias, né, essa ótica de perseguição e sofrimento está muito distante de nós, porque estamos morando num país onde não existe isso.
né? Nós não somos flagelados, não somos chicotados, não somos presos porque pregamos o evangelho, né? Mas em países como China, principalmente janelas 1040, né? Ali que é a região de povos não alcançados, do período de regimento islâmico, mundo muçulmano, né? Que existem situações como essas, né? A pessoa morre mesmo, né? O cristão é cortado ali, é degolado igual gado, igual galinha, né? Eu já vi vídeos que são assim aterrorizantes. Vi uma vez para nunca mais ver, porque parece que é algo incrível, parece que eu estou vendo um filme de terror. São coisas que são feitas mesmo, atrocidades que são feitas. Então, nós, quando lemos isso e trazemos isso um pouco para a nossa mente, para poder compreender um pouco dos desafios que essa igreja ela teve para servir a Cristo e se manter fiel, porque tudo isso, esse encorajamento, Jesus está chegando no seu ápice, né? Ele fala no final, olha, seja fiel. Será que nós temos sido fiel nesse pouco que nós estamos vivendo? É uma coisa que nós precisamos pensar. Temos vivido essa fidelidade para com Deus em um país que não tem perseguição, que não tem flagelo, que não tem situações como esses países hoje, comunistas, Coreia do Norte, China, né? Arábia Saudita, Tailândia, países ali do eixo próximo à Oceania, né, que faz parte ali daquelas ilhas ali, me fugiu aqui o nome agora, que são ilhas como Papua Nova Guiné, mas tem alguns outros países ali, Indonésia, por exemplo, é um país altamente que persegue os cristãos, matam, esfolam. Será que nós aqui no nosso país conseguimos ser fiel com esse pouco, não tendo isso, porque lá nós temos crentes que estão sendo fiéis em meio a essa perseguição extrema, né? E existe uma compensação, né? Ou seja, dentro desse encorajamento, Jesus está dizendo, olha, seja fiel para receber a coroa da vida, ou seja, mais uma vez é um simbolismo. Né? Muitas pessoas acham que vão andar no céu com uma coroa na cabeça. Estão equivocados, não é isso que Jesus está dizendo, né? Esse simbolismo de receber a coroa é o quê? É o alcance da glorificação da vida cristã, é a totalidade dessa santidade que buscamos aqui na Terra. Né? Ou seja, essa santificação progressiva. Se nós buscamos essa santificação, o que vai acontecer? No final, nós receberemos essa coroação, ou seja, estaremos nessa plenitude e vamos gozar essa vida nessa plenitude com o nosso Deus, ali na Nova Jerusalém. Né? Então, assim, avançando um pouco mais, depois do encorajamento, Jesus ele agora faz a promessa, né? Ou seja, ele já encoraja desse jeito, né? Já falando que vai dar uma coroa, a promessa é o seguinte: aquele que vencer não sofrerá a injustiça do dano da segunda morte, que é o que ele diz, ó, ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Né? Por que eu grifei essa palavra injustiça? Quando você lê esse versículo 11, né, no grego, existe ali duas palavras, é como ele dissesse assim, o vencedor, ele não vai. É como fosse vários nãos, existem dois nãos. São duas palavras diferentes que significam não, mas é como fosse uma ênfase, não, de nenhum jeito. Se ele for, se isso acontecer, será uma injustiça, né? Então, assim, aquele que vencer, ou seja, aquele que superar tudo isso, ou seja, de modo algum ele vai para a segunda morte, né? Porque se isso acontecesse, né, olha só, de forma descabida, se o sacrifício de Cristo fosse algo totalmente incapaz, ele não fosse capaz da sua morte resgatar plenamente as nossas vidas, né, os seus eleitos, ele seria injusto. Por isso que não tem como perdermos a salvação. Por isso. Por quê? Porque aquela morte, aquele sacrifício foi eficaz. Foi totalmente eficaz. Aquela morte ela foi eficaz, né? E que se você perdesse isso, seria injusto. Totalmente injusto. Então é muito importante quando a gente começa a estudar essas nuances,
né? O de modo algum, nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, olha que promessa maravilhosa. Então, se nós formos fiéis até a morte, superarmos, né, e superarmos e suportarmos a perseguição e o sofrimento, nós não passaremos por uma injustiça de perder essa salvação gloriosa. Tudo que nós estamos passando aqui na terra será recompensado pelo nosso Deus. Né? E aí, além disso, né, o que, que ele faz? Ele começa agora a mostrar um cenário muito interessante, né? E contextualizando tudo isso para os nossos dias, para a nossa igreja, para a nossa relação para com Cristo, né? Nem sempre, né, uma pessoa ou igreja rica é necessariamente abençoada, ou uma pessoa ou igreja pobre é amaldiçoada. Né? Eu já ouvi muito isso, que o simbolismo de riqueza, o status de riqueza ou de pobreza, seja ela média ou extrema, né, está vinculado a uma questão de bênção e de maldição. E não é isso que nós vemos nessa carta. Né? Nós estamos vendo que a palavra de Deus ela desconstrói esse pensamento. Se por acaso alguém, ou em algum momento, nós um dia pensamos dessa forma, estamos pecando contra o próprio Deus, porque ele mostra aqui, olha, a igreja ela era pobre, mas ela era totalmente fiel a Jesus. Ela tinha características positivas. Então, temos que ter um cuidado muito grande quando às vezes a gente faz um julgamento, né, de uma igreja ou até mesmo de um irmão da nossa igreja. Né? Às vezes olhamos, analisamos ali a situação que está sendo passada por um ou por outro, ou até mesmo quando um irmão ou outro aparentemente é abastado, né, tem posses e tal, e a gente olha que aquilo ali é bênção de Deus. Pode ser bênção? Pode, mas nós não podemos fazer um link do que ele tem com o que Deus nos dá. Né? E é isso que a gente observa, né, nessa próxima contextualização. É na prosperidade que surge, né, olha que nuance interessante, é que surge o aumento da corrupção e não o aumento da dedicação. É o contrário, quanto mais se fica rico, né, quanto mais próspero mais corrupto é o nosso coração, mais o nosso coração e a nossa carne quer ostentar, né, mais o desejo pelas coisas carnais e materiais por meio do luxo, né, isso acontece. E quantas lideranças caem nesse laço? Quantas lideranças que nós vemos, né? Poucas são as que salvam, mas às vezes algumas lideranças chegam ao extremo de igrejas a achar que a igreja é dela. E aí só vai para aquela igreja por causa de altos salários, né? Exigências de N situações. Temos que tomar cuidado com isso. Né? Além de tudo, nós precisamos ser zelosos pela palavra de Deus, zelosos pela igreja de Deus, seja ela o contexto que for. Seja onde ela estiver inserida, a igreja é do Senhor. Seja ela enorme, uma igreja de 1000 membros, seja uma igreja de 100 membros, a igreja continua sendo de Cristo. Né? Então nós temos que ter essa preocupação em tomar cuidado em associações. Né? E outra contextualização, não existe, né, não há condenação da riqueza no Novo Testamento. A gente não vê nenhuma passagem que desabone a questão de riqueza, ser próspero. Não. E nem a exaltação à pobreza. Ou seja, não existe extremos na Bíblia. Né? Pessoas que vão ser ricas, né, que defendem ali a riqueza, e outros que defendem a pobreza. Mas existe um ensino sólido de que a condição espiritual de uma pessoa independe da sua circunstância material. Então, a busca espiritual que nós temos que ter, né? A busca espiritual, aquilo que é o mais essencial da nossa vida, é isso que nos faz ter um caráter cristão. É isso. É esse ensino que a palavra de Deus ela nos passa, é isso que condiciona a nossa vida. Né? Não é o exterior, não é o que nós temos que condiciona a nossa vida espiritual, mas é o nosso caráter espiritual, nossa busca cotidiana, o nosso posicionamento, essa fidelidade, né? O posicionamento em meio à perseguição e ao sofrimento. Né? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Né? E avançando um pouco mais, ele diz: haverá um aumento da tribulação. Então, não adianta a gente fechar o olho dizendo que, ah, não, basta. Não, haverá um aumento. Né? A provação, ela é real.
E ela está na agenda de Deus para todo o seu povo. Então nós vemos isso desde o Antigo Testamento, desde o Primeiro Testamento até agora no Apocalipse, nós vemos que a questão da tribulação ela acompanha o povo de Deus. De muitas vezes nós vamos ver o quê? Que no Primeiro Testamento, quantas guerras Israel teve que pelejar? Quantas? Quantas lutas? Né? No próprio, não tem nem como enumerar aqui, mas só no reinado de Davi foram tantas guerras que Davi, quando quis construir ali o templo de Deus, Deus falou assim: não, você não vai construir, quem vai construir é o teu filho, é porque você tem as mãos sujas de sangue, né? Ou seja, de tanta matança. Claro, foi Deus que ordenou, mas para nós podermos ver, né, ali o tamanho da peleja, o tamanho do desafio que foi, né? Então a tribulação ela sempre está atrelada ao povo de Deus, né? E é Deus é quem dá a palavra final, é a sua palavra, e a sua palavra é de vitória. Então, independente da tribulação, a palavra final é de Deus. O que nós temos que fazer é obedecer. O que nós temos que fazer é passar sem murmurar. Tá difícil, às vezes a murmuração ela vai vir, vai. Somos pecadores, somos humanos, mas quando nós pensarmos em começar a murmurar, podemos até no início murmurar uma vez, mas temos que refletir e nos prostrar diante de Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, está difícil. Eu estou murmurando, mas, Senhor, eu reconheço minha murmuração. Senhor, está difícil. Me ajuda a passar essa prova, essa perseguição, esse sofrimento. Porque tudo isso é o quê? Quando nós passamos a perseguição e o sofrimento, lembre-se que eu até falei isso em algumas aulas passadas, estamos sendo lapidados. Lapidados. Estamos está sendo retirado de nós o excesso, aquilo que, sabe, não vai entrar no reino de Deus. Não vai entrar. E é isso que nós precisamos ter clareza, né? E depois disso, quando concluímos todo esse processo, né? Jesus ele dá uma pincelada muito interessante aqui de forma escatológica sobre o que é a morte e o que acontece depois da morte. Né? Ele fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, o que acontece quando a gente morre? Né? E eu fiz um desenho aqui porque eu tinha essa dúvida também. Eu tinha essa dúvida há muito tempo e quando eu estudei, eu tive um professor de hebraico e de grego e que no curso que a gente fazia, ele abordou biblicamente, né, como que a cosmologia, né, como que a mente, né, quando foi se escrito, como que é esse processo, né, do que acontece com aquele que vai ser condenado e para aquele que vai ser, né, santificado e vai ser colocado ali para o descanso eterno. Então, eu fiz um desenho aqui, um gráfico, para poder, de repente, até elucidar dúvidas e até mesmo a imaginação de como que é o pós-morte, porque a maioria dos crentes não gosta de pensar o que vai acontecer quando morre. Mas eu tinha essa curiosidade, sabe? E depois que eu tive essa explicação, meu coração descansou muito. Descansou, porque nós temos que ter a consciência de todo o processo, né? Desde quando nós nascemos, vivemos e também do que vai acontecer quando nós morrermos. Então, quando a gente tem certeza, mas a certeza mesmo, a certeza bíblica do que está escrito, não de uma certeza que a gente acha que vai ser, né? Porque a gente vai conversar com muito pastor que fala assim: não, a Bíblia fala de algo, né? Mas eu acho que. Não, a Bíblia é muito clara. Então, se a gente souber discernir a Bíblia, a gente pode confiar nela, porque ela é a palavra de Deus. Então, o que nos basta é discernir corretamente. Se a palavra de Deus já diz A, então nós temos que crer que é A, que acabou. Não é achar ou duvidar, porque não é a palavra do nosso Deus. A gente não diz que ela é a verdade incondicional. Então, vamos pensar comigo. A gente passa pela primeira morte, certo? Porque ele está falando aqui, ó, que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, além da primeira, que é essa terrena, haverá uma outra. Então, vamos partir desse ponto que, quando a gente morrer aqui, ela é a primeira morte. Mas vamos analisar por uma ótica daquele que não conseguiu
suportar a tribulação, ou aquele que é o ímpio que vive uma vida dissoluta, uma vida longe de Deus, longe da palavra, aquele que não se rende à soberania. Vamos olhar por essa ótica. Quando ele morrer, o que vai acontecer com ele é o seguinte: ele vai diretamente para o que a Bíblia ela classifica como Sheol, né, ou Hades, né, que na tradução, quando chegou até nós, é o conhecido inferno. Né? Então, quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa ela vai queimar no inferno. Esse processo de estar no inferno, ele dentro de toda a cosmologia, até mesmo aqui do Apocalipse e do Novo Testamento, ele é como se fosse uma pré-sala, né? Então, assim, quando você morre e não confessou a Cristo como Salvador, o seu coração não foi regenerado, né? As pessoas que não foram regeneradas, não foram eleitas, ela vai para uma pré-sala, é como se fosse uma sauninha, né? Aquela sauninha ali que vai esquentando, 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 e ela vai ficar ali, vai ficar ali. E aí, quando tudo se findar, o que, que vai acontecer? Virá para ela o juízo. Então, Deus vai lá e vai aplicar o juízo, ou seja, a sentença de tudo aquilo que ela viveu. Né? Vai apresentar para ela, olha só, você teve a oportunidade, o fulano pregou para você. Olha, teve aquela live que fulano mandou o link no WhatsApp para você. Olha, teve aquela pregação no Facebook que o teu parente mandou. Teve o banner que o Daniel mandou para você. Olha, teve até meus a foto lá, um convite para você poder ir e participar da EBD lá com a Denise. Então, isso tudo vai ser apresentado para essa pessoa. Ó, item por item. Para quê? Para que no final ela não fale assim, eu não sabia. Ninguém falou para mim. Não vai ter como. Não vai ter como. Então, esse julgamento ele é de juízo, é para bater o martelo para poder sentenciar ela. E aí, uma vez que a sentença ela é batida, ela vai para o lago de fogo, que é pior do que o inferno. Porque a palavra nos ensina que no final de tudo, esse inferno, essa pré-sala, ela vai ser jogada dentro do lago de forno, de fogo. Né? E ali é o quê? É a segunda morte. Ali é a morte definitiva. Ali não tem como, não acabou. Ali é o sofrimento eterno, não tem resgate, não tem nada. Então nós temos que entender o seguinte: essa pré-sala aqui não é purgatório. Tá? Não tem essa visão de purgatório que você resgata antes do juízo. Não, não tem. Aqui é apenas uma sala de espera para o pior que virá. Entendeu? Porque é o que é bíblico. Né? A palavra de Deus ela fala, lá no final da Bíblia, ela fala que no fim, né, o inferno, Satanás e tudo mais serão jogados dentro de um lago de fogo. Ou seja, se o inferno já é ruim, na concepção do que a gente entende aqui de forma simbólica, porque já é um tormento. Né? O inferno é um tormento. Né? Quando a gente começa, eu vou, de repente, na próxima aula, antes de nós iniciarmos, eu vou ver se eu consigo trazer um gráfico de como que era o pensamento cosmológico dos judeus na época de Cristo, como que eles imaginavam o mundo, né, desde a sua criação até os dias de Jesus. Então é muito importante a gente entender como que eles pensavam, porque a literatura, tudo que está escrito aqui, está com base nessa cosmologia, nesse entendimento desse mundo invisível que eles estão ali vivendo, que nós estamos inseridos. Né? Eu vou trazer para vocês poderem compreender como que funcionava essa estrutura. Então, por isso que o inferno, aqui a gente vê, né, uma casinha pegando fogo e tal, etc. Tal, mas assim, o inferno é como se fosse um local de total isolamento. É um lugar que a pessoa morre e ela não tem como se comunicar nem com os mortos. Ela está isolada, ela está totalmente presa no nada. É uma coisa assim, é uma coisa que é terrível. Imagina, você está num lugar onde você tem consciência, mas você não consegue falar com ninguém, você não consegue se comunicar com ninguém, entendeu? É um isolamento total, uma escuridão total. Imagina, isso é apenas uma pré-sala, porque depois vai piorar, as coisas irão piorar. Mas aí a gente agora começa a imaginar e ver como que é a vida dos santos. E aí, qual que é a diferença entre a vida do ímpio com a vida dos santos? O juízo, o martelo é batido para o ímpio nesse momento. Então, tudo que ele vai fazendo de errado é listado.
né? É feita uma lista. E isso vai ser apresentado para ele. A conta vai ser apresentada no final. Só que para nós que somos eleitos e já resgatados por Cristo, né, remidos e resgatados, o que acontece? Nós já estamos num processo já de análise, de julgamento. Olha só como que a dimensão é grande. Uma vez que Jesus morre para resgatar os seus eleitos, ou seja, aquela morte eficaz, aquele sacrifício eficaz, a partir daquele momento ali, todos que se rendem, né, a esse chamamento, a esse sacrifício, que reconhece e vê que precisa ter uma vida santa, direita, e vem vindo essa vida, vivendo ela de forma piedosa, né, perseverando, se santificando, orando, lendo a palavra, suportando a perseguição e o sofrimento, sem murmurar, e mesmo que quando existe ali algum sentimento de falha, de pecado, se dobra diante de Deus, se humilha, se arrepende, igual ele fala aqui, arrepende-te, ou seja, se humilha, se arrepende, pede a graça, pede a misericórdia, ou seja, estamos sendo avaliados pelo próprio Deus desde aquele momento. Desde aquele momento, eu, você, todos aqueles são eleitos em Cristo. Todos eles. E aí vamos morrer. Passamos pela primeira morte. E aí o que, que nos espera? O que nos espera é o paraíso. O primeiro passo depois da morte é o paraíso. É como fosse ali uma salinha, né, uma sala ou uma casa, né? Eu botei aqui a escadinha, né, que é como fosse um processo. Você imagina, você saiu daqui, né, de Três Rios, morreu, lugar quente, terrível, e você agora vai subir as escadas para o paraíso, né? Um lugar que é um refrigério fresquinho, né? Até o professor falou na época uma coisa muito legal que a gente gostou, né? Ele falou assim: você imagina você estar num ambiente aberto, refrigerado eternamente, você não vai passar calor, você não vai suar. Não tem esse negócio de tá quente e não vai poder ligar o ar-condicionado porque não vai gastar muito, não. Você vai estar num lugar que é um ambiente refrigerado eternamente. A gente morreu de rir. Mas é um pouco disso. E você já começa a gozar, você já começa a gozar, morreu, já começa a gozar os benefícios disso. Né? Ou seja, já está no paraíso, aguardando, ou seja, você está ali, é o cenário espiritual, irmãos, que nós estamos verificamos aqui é o seguinte: você está num ambiente debaixo do altar de Deus, e esse altar ele representa simbolicamente o sacrifício. Então nós estamos ali debaixo do sacrifício, ou seja, protegidos por esse sacrifício, porque depois isso tudo aqui que eu estou falando aqui, ele é um processo. Imagine, é um processo que vai estar acontecendo de forma contínua. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Você está entendendo? Agora, quando se finda todo o processo, né, acabou, não tem mais nada. Agora vai bater o martelo para acabar. A Nova Jerusalém vai ser estabelecida. O que vai acontecer? Quem estava no paraíso, ele vai passar pelo tribunal de Cristo, mas não é um julgamento. Lembre-se, esse tribunal aqui, ele não é esse tribunal de acusação. Não é. Esse tribunal de Cristo aqui é o que? É para que ali todas as obras que você fez por meio da piedade, do arrependimento, da oração, você vai ser recompensado. Ali que você vai receber o seu galardão. Ali que vai ser aplicado o galardão, que tanto a gente ouve, né? Que a gente vai ter o quê? Um galardão no céu. Está sendo preparado. É no tribunal de Cristo. Todo mundo vai passar. Todos os eleitos, salvos em Cristo, vão passar por esse tribunal. Então, um por um vai passar ali, vai receber. Olha, tá aqui. Daniel, aqui o seu galardão. Denise, tá aqui o seu galardão. Presbítero João Cláudio, tá aqui o seu galardão. Lucas, tá aqui. Cada um. E aí você vai receber o seu galardão e vai fazer o quê? Você vai entrar na Nova Jerusalém. E aí é o ápice. É o ápice, não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Estaremos entrando na Nova Jerusalém, indo em direção ao nosso posto de adoração. A gente tem que ter essa imagem também, né, irmãos? As pessoas acham que ela vai para Nova Jerusalém para poder andar de carro, né? Vai passear nas ruas, né, de ouro, vai bater foto, fazer selfie na fonte lá que jorra pedras preciosas, né, que a palavra já fala sobre isso aqui mais para frente, como que será a Nova Jerusalém.
Não tem nada disso não, irmãos. Quando a gente entrar no Nova Jerusalém, a gente vai direto para o nosso posto de adoração. E nós iremos ficar ali, ó, 24 horas do nosso dia, né? 24 horas de uma forma simbólica, né? A eternidade, louvando e glorificando e engrandecendo o nosso Deus. Estaremos ali totalmente prostrados para isso. Então não existe nada melhor do que isso. Não existe. Se alguém acha que existe coisa melhor do que isso, está enganado. Então, imagina, passamos por todo sofrimento, passamos por toda a perseguição, por toda a tribulação. E aí, às vezes a gente espera que sejamos retribuídos aqui nessa terra. E muitas vezes não somos. E às vezes esmorecemos, blasfemamos contra Deus. O que nós precisamos, irmãos, é orar, buscar mais ao Senhor, se manter firme. Igual ele fala aqui, olha, ser fiel até a morte. Para quê? Para que a gente alcance a etapa de cima, não a etapa de baixo. Por quê? Porque se por acaso nós fraquejarmos, será a prova que em algum momento da nossa vida nós nos enganamos. Estávamos vivendo o quê? Um cristianismo falsificado, estávamos totalmente equivocados. Porque aquele que vive um cristianismo autêntico, ele vai seguir essa linha de fidelidade até a morte.